Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, do time de marketing da Mereu, e estou aqui apresentando mais um episódio junto com o Ivan, o nosso cofundador. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Um prazer estar aqui com você e falar desse assunto que é especial. Ainda não tem muita gente falando e com know-how a respeito, então estou bem animado aqui para esse papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre partnership ou colaboradores como sócios das empresas, e para falar com a gente hoje, a gente convidou o Gabriel Lima, que é sócio da Monte Bravo. Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ceder esse tempo, falar com o pessoal e também explicar um pouco sobre partnership, que não é algo muito falado aí na mídia e nem nos conteúdos que a gente tem visto aí. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela terceira temporada do podcast. Tenho acompanhado o podcast, tem sido muito legal, tirando vários insights de lá. E é sempre bom a gente estar aqui num espaço de troca como esse para falar sobre gestão de negócios, sobre desenvolvimento de pessoas, que são temas que eu sou apaixonado, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou engenheiro de produção de formação, sou executivo do mercado financeiro, atuei na Falcone de alguns anos como consultor de gestão, e nos últimos 2 anos na consultoria de gestão eu me especializei em gestão e transformação de negócios no mercado financeiro, onde na XP Investimentos eu tive a oportunidade de tocar um projeto lá onde a gente estruturou e profissionalizou basicamente toda a rede B2B da XP Investimentos em 2017 a 2019. Hoje eu sou sócio da Monte Bravo, atuo em 2 projetos estratégicos da organização. Um é a partnership, então desde a estruturação e manutenção da partnership, e o outro é o projeto da nossa corretora, onde a gente sai de um modelo de negócio de agente autônomo de investimentos e passa a ser uma instituição financeira, uma corretora. Lá na Monte Bravo também eu estruturei uma área de gestão e performance e um RH do zero, ajudei várias áreas no planejamento estratégico, e tive o privilégio de ver a empresa, né, saindo de 700 milhões sobre custódia, 30 pessoas para 35 bi, mais de 550 pessoas hoje. Então foi um privilégio muito grande, estou lá até hoje. Obrigado. Muito legal. Então, assim, a gente que agradece sua presença aqui. E eu queria introduzir o tema, talvez contextualizando um pouco o pessoal, ajudando a gente até a fomentar um pouco do conceito. O que é partnership? Se é uma coisa nova, se já existe há muito tempo no mercado, como é que você pode ilustrar para a gente um pouco do que a gente vai falar hoje? Legal. Partnership, em inglês, é uma parceria. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, a gente está falando de uma sociedade. Criar uma sociedade onde funcionários de uma empresa possam vir a ser sócios daquela organização. É um formato de atração e retenção de pessoas, de engajamento, de melhoria da cultura que vem sendo utilizado. Na verdade, começou lá em 1929 com o crash da Bolsa Americana, onde o Goldman Sachs, naquela época, precisava criar alguma coisa para atrair e reter talentos para sair daquela crise e alavancar. Então lá ele implementou um modelo de partnership, e isso só em 1971 no Brasil, veio aqui através do Banco Garantia, né, e depois para outras empresas do grupo. Depois a gente sabe, a Ambev, a XP, o BTG, várias empresas de consultoria, startups, escritórios de advocacia usam bastante também esse modelo. Não é um modelo novo, mas nos últimos anos a gente sabe que o formato de trabalho, a relação de trabalho do empregado e da empresa mudou. Então, desde lá, as pessoas querem ter mais um senso de pertencimento daquela organização, e a partnership é algo que ajuda bastante nisso. Legal. Você até deu exemplo de alguns segmentos, né, onde foi aplicado aqui no Brasil pelas primeiras vezes. Mas na sua visão, é um modelo que é aplicado a qualquer negócio ou não? E se não for, como é que você vê as características? Poxa, essa característica aqui é mais aplicável a ter um modelo desse. Essa outra talvez não. Você consegue... Sim. Porque tem muita gente nos acompanhando e pode ter falado, opa, eu quero implementar, mas será que o meu negócio faz sentido? Exato. Perfeito, ótima pergunta. Para qualquer empresa, sim. Mas obviamente a gente tem que analisar alguns fatores.
Um é a estrutura da empresa, se ela tem uma estrutura ali jurídica, se ela tem uma estrutura principalmente societária pronta para receber, às vezes a gente tem que fazer uma reorganização societária para receber uma partnership. Segundo, e para mim é o mais importante, é a cultura. Então, eu avaliar como que está a cultura da minha organização naquele momento. Eu tenho claro para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, minhas estratégias. Afinal, eu vou trazer sócios para me ajudarem a chegar num lugar mais longe. Mas que lugar é esse? Então, isso precisa estar bem claro dentro da organização. E eu incluiria mais um, que é o momento do negócio. Acho que tem empresas, por exemplo, startups, que utilizam do modelo de partnership como atração e retenção de talentos. Por quê? Porque tu consegue atrair talentos muito bons do mercado, não necessariamente com um custo tão alto, porque você dissipa ele como incentivo de longo prazo na partnership. Isso ajuda muito empresas que estão começando, mas, de novo, startups normalmente começam já com um propósito transformador massivo. Isso é bem importante ter. Empresas que estão em crescimento pode ser muito interessante, porque tem desafio de continuar mantendo o foco no cliente. E a partnership pode ajudar isso também, de várias pessoas ali olhando na ponta final. Empresas já num crescimento maior, já maiores, a partnership ajuda em atração, retenção de talentos também, mas um ponto que às vezes as empresas querem que é incentivar a inovação interna. Então, implementar um modelo de partnership pode ajudar nisso. Legal. Você falou questão de cultura, né? Se a gente vê empresas familiares, né? Se o fundador talvez não quer distribuir esse controle, você implementar talvez não vai ter sentido. Exatamente. Porque não é uma cultura ou o interesse, o objetivo ali, né? Então acho que isso é realmente muito importante, né? Perfeito. Tá ligado muito com o engajamento, então, também dos colaboradores. Você tá falando retenção, mas o que a gente tá falando aqui é bom. Ele tem uma ligação além do que ele tá tendo ali com a empresa, em relação, talvez, até olhar os objetivos da empresa, talvez com uma outra visão do que ele pode contribuir ali. E aí você consegue trazer para a gente se qualquer um dos colaboradores pode passar por isso, se existem regras específicas ou cada uma das organizações, dependendo de como ela está montada ali, vai entrando aí nesse conceito. Perfeito. O princípio é para todos, só que tem critérios de elegibilidade, obviamente. Tem 2 critérios que normalmente todo modelo de partnership tem, que é a performance e a aderência à cultura. Tem outros 2, que é o tempo de casa desse colaborador e também a relevância. Quando eu falo performance, que eu não estou falando só em bater meta consistentemente, e muito mais do que bater as metas, caso eu não atinja a minha meta, eu fiz de tudo para alcançar. Então, esse mindset de alta performance ele é muito importante. Porque, assim, no fim das contas, ninguém é produtivo 100% do tempo. Não adianta a gente achar que é. Mas a pessoa precisa ser comprometida 100% do tempo. Aí entra essa questão da cultura. Sim. Então, a cultura ela é o critério mais importante, porque, afinal, cultura é sobre quem eu contrato, sobre quem eu demito, sobre quem eu promovo, e, nesse caso, quem eu torno sócio. Então, se eu tornar um sócio que não está aderente à minha cultura organizacional, isso pode acabar com todo o modelo. Sim. Porque é um símbolo. As pessoas vão olhar para aquela pessoa e vão falar assim, é isso que é valorizado dentro da organização. Então, a partnership tem esse poder também, e é um critério de elegibilidade, tu ter uma aderência à cultura. Terceiro, que é a relevância. A relevância, ela está muito vinculado ao quanto aquele colaborador agrega aonde ele está inserido ou para o negócio. Então, é uma pessoa que, se sair amanhã, qual que é a falta que ela vai fazer? O quanto ela agrega o time e qual é o potencial futuro dela para o futuro da organização para agregar. E o último, muitos bancos, grandes instituições implementam, que é o tempo de casa. Então, eles querem que as pessoas fiquem e galguem uma carreira dentro da organização, então eles colocam o tempo de casa para valorizar isso. Tem modelos de partnership que o sócio ele é uma função, e tem outros que ele é um cargo. Então, nesse modelo que ele é um cargo, normalmente eles colocam tempo de casa. Você tem que chegar num cargo ideal, a partir daquilo você vira sócio.
e outros modelos é somente uma função. Você entrou na empresa hoje, se você tem todos os requisitos, os pré-requisitos, pode ser, sim, virar sócio. Legal. Não, legal que você tocou nesse assunto das regras, porque tem muita gente que está nos acompanhando que às vezes quer implementar. E ouve, né, que tem vários modelos diferentes ali. Tem esse de partnership que você explicou bem. Tem outros modelos, como o vesting e outros. Você conseguiria dar um panorama de quais modelos existem e diferenças ou a diferença entre eles, ou similaridades, e por que vocês optaram, por exemplo, por partnership? Claro. O vesting, ele é uma cláusula de proteção contratual. Ele vai estar em todo modelo societário que tem uma relação de ações ou cotas. Tá. Ele também é um período de carência, ou seja, naquele período o colaborador precisa permanecer na empresa para ele poder usufruir dos benefícios do aumento daquele equity. Por exemplo, ele entrou na organização com 100 mil, daqui 2 anos a ação está a 300 mil, se o vesting é de 2 anos, ele em 2 anos pode ter o direito a ter aqueles 300 mil reais em ação. Então, o vesting ele também é o mesmo tempo que o colaborador tem para pagar, para quitar. Então, se eu tenho um vesting de 2 anos, eu posso pagar em 2 anos e em 2 anos eu recebo o benefício, vamos dizer assim. Sim. Você perguntou dos modelos de partnership. Isso. Tem a partnership propriamente dita, onde você compra ações da organização. E quando a gente fala em ser sócio, a gente tá falando, você está sócio. Então você pode manter a participação, pode comprar mais ou pode ser recomprado. Isso faz parte da sociedade. Então o modelo de partnership é onde você compra ações da organização. Tem um outro modelo que é o stock options, onde você tem um direito para comprar cotas da organização. À medida que você vai quitando a sua dívida, as cotas vão indo para o seu nome. Então é um outro modelo também. Tem um terceiro, que na verdade não é um modelo, mas é algo utilizado, que se chama Phantom Stock, ou ações fantasmas. Ele não é um modelo de partnership, mas é usado como incentivo de longo prazo, onde a minha remuneração ela vai estar atrelada à valorização do equity, mesmo não tendo uma relação societária. E tem um outro também que é o ESOPs, que é Employee Stock Ownership Program, onde as empresas, os colaboradores da organização viram acionistas da empresa através de um fundo fiduciário que compra as ações. Então, mas assim, no fim das contas, existem vários modelos. Sim. Esses são apenas alguns, mas o que mais importa é que o modelo certo ele vai ser aquele que mais se ajusta à sua realidade da sua empresa. E aos objetivos dela, né? E ao objetivo. De crescimento, alinhar a estratégia, né? Quando a gente está falando então de partnership, Gabriel, a gente está falando então que a gente pode ter ali talvez os sócios, os colaboradores, quem está participando de todo esse processo tem certas responsabilidades, digamos assim, sobre essa participação, sobre esse partnership. O que você pode dizer para a gente assim que esse modelo ele incentiva ou até ajuda a consolidar dentro da cultura da organização? Eu sei que você pincelou ali alguns exemplos até de retenção, mas na sua visão, o que leva a uma organização quando ela passa a ter um modelo de partnership dentro dela? É importante ter transparência, é importante tomar cuidado com algum aspecto da cultura que pode mudar ou não. Eu sei que vem da cultura, mas pode ser que isso impacte mesmo a cultura. Como é que você enxerga isso? O modelo de partnership é um modelo de troca, né, entre o colaborador e a empresa. É um casamento. A pessoa tem que querer e a empresa também. E nesse casamento, a gente faz com que os colaboradores tenham um skin in the game. Ou seja, a pele está no jogo ali. O dinheiro deles está na organização. Sim. Então, isso traz um senso de responsabilidade, de comprometimento, muito além das responsabilidades diárias dele no dia a dia. Isso faz com que as pessoas tenham maior diligência, tenham um olhar de eficiência maior para o negócio e, com certeza, sejam guardiões da cultura. Então, implementar esse modelo, ele afeta consideravelmente na cultura e tem todos esses benefícios que mudam as atitudes e comportamentos das pessoas. Legal. Complementando, a gente falou de benefícios. Agora, quais são os cuidados, né? Acho que você até comentou em uma das respostas sobre
a escolha adequada do sócio, que ele, né, vira um exemplo. Isso tá meio que misturado com cultura. Mas quais são os cuidados que as empresas têm que ter para estruturar um modelo de partnership? Que se não tiver aquele cuidado, o modelo pode não ser tão sustentável, né? Então a pergunta é quais cuidados para ter um modelo sustentável e que alcance os seus objetivos? Primeiro, entender o porquê você quer criar uma partnership. Primeira coisa, quero criar uma partnership. Ok, mas para quê? Qual que é o objetivo? É para atrair e reter talentos, para aumentar o incentivo de inovação? É para ser um incentivo de longo prazo? O que eu quero com esse modelo? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, você vai lá e analisa como é que está a sua cultura hoje. Eu tenho meus objetivos claros, eu tenho minhas metas claras, eu tenho uma missão, visão, valores. Né? Não adianta eu querer colocar um sócio ali dentro se eu não tenho nada disso claro. Então, terceiro também traria, assim, como um ponto de atenção, olhar para a parte jurídica societária. Então, ter uma empresa que te ajude de forma jurídica e societária para adaptar os modelos à tua realidade é, sem dúvida, essencial. Perfeito. E você consegue pontuar para a gente já entendeu os prós bastante ali dos benefícios. Existe algum cuidado ou até um risco que a gente pode correr com esse tipo de benefício ou não? Você falou que precisa estar atrelado ali à cultura. A gente precisa ter as missões e valores bem estruturados, a gente precisa estar consolidado, digamos assim, em relação a esses aspectos da empresa. Mas qual risco a gente pode correr se a gente simplesmente quiser colocar o partnership, mas não pensar nesses outros pilares? Eu acho que são alguns pontos de atenção para a gente pensar. Um deles é a complexidade, né? Então, colocar um modelo de partnership de pé tem uma complexidade, tanto na questão cultural quanto na questão jurídica e societária. Então, precisa entender e ver ali essa questão da complexidade, que pode ser um ponto. Vai ter algum custo jurídico aí bem maior, então o empreendedor ele precisa ficar atento a isso. O outro, cuidado para não perder o foco do propósito para o dinheiro. Porque eu ter uma partnership onde eu simplesmente dou uma parte das ações da minha organização para alguém, mas não tenho nenhum programa de cultural em cima disso, é uma coisa. Outro é aquele que eu quero que o colaborador de fato seja dono, tenha uma atitude de sócio, tenha um mindset. E aí, consequentemente, ele vai ganhar ações. Então, são modelos diferentes. E o terceiro ponto é relacionado a aumento da politicagem. Eu acho que isso é um ponto importante. Quando a gente fala de politicagem, partnership não é sobre politicagem, é sobre arena política. Arena política é como eu sei andar naquele tabuleiro porque existe, e ele vai existir. A gente fingir que não existe não é verdade. Porém, eu preciso aprender, através de diplomacia corporativa, que é um skill que o sócio precisa ter, como é que eu nado nisso. Diferente de politicagem. Politicagem é quando eu interfiro dentro desse tabuleiro a benefício próprio. E isso numa partnership pode ser desastroso. Então, você enxerga a partnership como uma ferramenta que a gente pode usar para também fomentar a cultura e também fomentar todos os outros pilares como benefícios, atração e retenção. A gente pode utilizar, então, o partnership como essa ferramenta nesse braço para auxiliar esses pilares? Com certeza. A partnership bem estruturada, ela gera uma série de consequências. Não é só eu transformar a pessoa em sócia, mas eu preciso ter uma estrutura forte, voltada para o dono. Vocês já devem ter ido num restaurante e ter sido atendido por um dono, e em algum restaurante ter sido atendido por um funcionário. Tem diferença, não tem? Sim. Então, a partnership, ela justamente incentiva isso. Então, esse é um dos grandes benefícios da partnership. Legal. A gente falou sobre a estruturação, prós, contra. Eu queria explorar um pouco com você como que foi, depois que vocês estruturaram o modelo, levar e comunicar isso para o colaborador. Como que foi a comunicação? Vocês falaram prós, não sei se tem contra, né? Talvez não, mas qual que é o papel dele? Como que foi esse processo de apresentar? Porque eu entendo que é opcional. O que o colaborador pode, tudo bem, tem que ser elegível, mas se ele não quiser... Como que foi esse processo ali
né? Se você puder falar alguns passos importantes nesse processo de comunicação e como foi o retorno, quais eram as dúvidas que os colaboradores tinham mais frequentes e que fez vocês estruturarem essa comunicação, né? Perfeito. A partnership até na Monte Bravo ela já tem alguns anos, mas o modelo de programa de desenvolvimento de novos sócios que são elegíveis para virarem sócios na partnership, eu estruturei em 2019. Mas justamente por um ponto que era, as pessoas viravam sócias e não necessariamente entendiam o papel do sócio. O que muda agora? O que eu faço? Então a gente criou um programa de mentoria onde sócios mentores mentoram pessoas que são elegíveis a participar da partnership, são indicadas. Isso é um programa de 6 meses a 1 ano, onde as pessoas fazem uma imersão na cultura e no negócio. Basicamente, através do mentor e encontros institucionais onde a gente faz isso. Então, isso fortalece muito a partnership. Você acredita que comunicar bem a partnership, como funciona, vai além do interno? Ou seja, você consegue colocar isso como parte de benefício numa vaga quando você está ofertando ali? É comum? Isso já tem acontecido? É comum. Normalmente as empresas que estão, principalmente começando com a partnership, usam isso muito para atrair. Quando você não é conhecido tanto no mercado, por exemplo, isso pode ser uma forma de você atrair. Ó, eu não sou um grande player aqui, não vou ter 1000 benefícios, mas eu tenho uma partnership aqui sólida, onde você pode vir a ser sócio do negócio. Você vai ter oportunidade de criar coisas aqui conosco. Né? Diferente de uma instituição, às vezes, que já está estabilizada e você não vai ter tantas oportunidades. Então, para instituições menores, acaba sendo muito interessante usar isso no recrutamento e seleção. Mas, óbvio, deixando claro os critérios de elegibilidade. Sim. Sem isso, não tem como. E você acredita que, do que você tem de experiência, quando a gente faz, ou as empresas fazem essa comunicação para os colaboradores que já estão na organização, num cenário onde não existia partnership e passou a existir, como é que é recebido pelos colaboradores isso? Eles entendem logo de cara? É um assunto um pouco difícil de explicar, né? Bom, como é que eu vou me tornar sócio agora? O que eu preciso fazer? Ou eu já vi dúvidas do tipo, eu vou ter que colocar meu dinheiro na empresa? O que significa isso, né? Como é que você vê essa receptividade? Como é que eles recebem a notícia e qual é o trabalho que a gente tem que fazer para mostrar claramente qual é o objetivo disso? Acho que se o trabalho for bem feito, a notícia ela sempre é boa, né? Então acaba sendo mais... Deveria ser muito boa, né? Acaba sendo mais fácil. Mas tem esses modelos que nem eu comentei, às vezes as pessoas têm expectativa que vão ganhar um equity, na verdade não é uma RSU, que é o formato onde você ganha equity da organização, mas sim, né, uma compra. Então, isso precisa ser bem comunicado. Entendi. Mas, normalmente, a comunicação, ela passa por deixar claro, olha, onde que a gente quer chegar daqui 5, 10 anos. A gente quer criar uma empresa perpétua para 100, para 200, para 300 anos. Para isso, a gente precisa ter sócios que vão nos ajudar a perpetuidade dessa organização. Tu trazendo um propósito massivo transformador, deixando aquilo concreto, tu envolve as pessoas até na construção da própria partnership. Queria voltar um pouco no tema da formação, né? É um tema, a gente até conversou antes, né, Gabriel? Não adianta só você dar a notícia, olha, agora você vai, tudo bem, falo dos objetivos, agora você vai ser sócio, mas vocês estão desenvolvendo a formação do sócio, né? Ou seja, quais são as características, as competências que tem que ter. Você falou que dura 6 meses. Você consegue explorar um pouco mais, principalmente passo a passo, assim, lógico, guardando as devidas confidencialidades ali, mas, por exemplo, quem está nos vendo e quer implementar, e aí quer formar também, que dicas você daria para construir isso? Quais seriam as competências que na sua visão tem que ter, ou quais são os estágios dessa formação que é importante ter? Legal. Para criar um programa de desenvolvimento de pessoas para entrar na partnership, é importante primeiro ter os critérios bem estabelecidos desse programa para que o filtro dessas pessoas seja o melhor possível. Você precisa preparar tanto os mentorados quanto os mentores. Então, estruturar uma série de treinamentos, estruturar uma série de touch points. Então, como eu vou fazer o meu kickoff?
qual que é o objetivo daquele kickoff. Depois eu vou fazer um treinamento com eles. Eu vou criar um manual do mentor e do mentorado para que ele tenha um guia. Eu vou ajudar o mentor a fazer perguntas importantes. Eu vou trazer para o mentorado o papel dele como protagonista daquele negócio. Então, isso tem que deixar claro ali no passo a passo do desenvolvimento desse programa. E você acha que impacta até naqueles processos de feedback contínuo, avaliações de competências, isso chega a influenciar nesses outros processos da organização? Com certeza. Uma partnership, ela faz com que a empresa tenha uma cultura mais forte, caso ela não tenha. E com isso, a avaliação de desempenho começa a ter um peso muito maior. Né? Por quê? Porque eu começo a avaliar a aderência à cultura através da avaliação de desempenho, e isso pode tornar ou não uma pessoa sócia. Então, modelos, por exemplo, 90 graus, onde o líder avalia o liderado, é um modelo para começar e que pode começar um modelo. Porém, um 360, ele mitiga algumas coisas, como a politicagem. Eu tenho uma avaliação dos meus líderes, do meu líder, do meu liderado, dos meus pares, e esse 360 ajuda bastante em toda a avaliação de desempenho. E o que é importante ver numa avaliação de desempenho quando eu tenho um programa de partnership é quais são as perguntas que eu tenho ali voltadas para a cultura. Porque a gente tem avaliação de desempenho que são voltadas mais para a cultura, outros mais por competência de cargos e outras que unem as duas. Quando eu tenho um programa de partnership, eu preciso reformular essa parte de cultura dentro da minha pesquisa. Lá na Monte Bravo, a gente coloca uma pergunta. Se você começasse a Monte Bravo do zero hoje, quem você traria essa pessoa que você está avaliando como sócio? Então, isso ajuda também a entender ali o grau de como a pessoa olha a outra em relação à sociedade. Sim, acho que essas adaptações são importantes, né? Para a gente entender como vai evoluindo até o programa de partnership. Acho que traz mais valor também para o programa e até para as pessoas que estão participando dele ali, para essa sensação ou até essa visão mesmo de sociedade ficar mais clara, né? Com certeza. Queria entrar, a gente falou das pessoas que já estão na empresa, dos processos e tudo mais. Eu queria ver a partnership sob o prisma da contratação. Como vocês conseguem, você percebeu depois que estabeleceu todo o modelo de partnership, que você, quando tem um talento que você quer contratar, isso é um diferencial para o mercado ou não? Como que você vê o modelo de partnership usado para atrair os melhores talentos? Eu vejo como um diferencial, sim, né? Porque você consegue ter acesso a perfis de pessoas que você não teria antes. Quando você quer implementar um modelo de partnership, você quer que as pessoas tenham atitude de donos. Então, você começa a acessar esse perfil comportamental no mercado a partir do momento que você tem esse modelo. Se você não tem isso, fica muito mais difícil. Agora, se você tem as pessoas que querem ser sócias, elas vão, em detrimento de, às vezes, uma remuneração maior, preferir para uma organização que tem esse modelo. Por quê? Porque ali elas sabem que elas vão crescer, que elas vão poder virar sócia, vão criar algo maior. As pessoas precisam sentir, né, que estão criando algo maior, um propósito. Isso está cada vez mais latente, né, nos últimos anos. Que ela vai contribuir e ter esse retorno, né? Poxa, eu fiz o bolo crescer, Exatamente. uma parte do bolo eu também vou usufruir, né? Agora eu vou entrar numa pergunta mais difícil, mais polêmica. E se a gente escolher o sócio errado? Em contratos a gente fala sempre que tem que definir as cláusulas de saída, né? Como que é isso dentro de um modelo de partnership? Tem também cláusula de saída? Você consegue dar exemplos de quais seriam regras, por exemplo? Se a pessoa, eu quero sair, como que funciona? Perfeito. Primeiramente, a gente costuma falar, né? Contrata devagar e demite rápido. E na sociedade, mais rápido ainda. Porque é um símbolo. Aquela pessoa é um símbolo da cultura que está ali. Se ela não está aderente, não faz sentido estar mais na sociedade. E a sociedade, ela tem esse poder, né? Não necessariamente precisando da pessoa ali assinando. E todo modelo de sociedade tem vários contratos, cláusulas. Por exemplo, não compete, ou seja, a pessoa sai de lá e ela não pode abrir ou ir para um mesmo concorrente ou algo nesse sentido. Não solicitation, eu não posso, e não aliciation, eu não posso
ir atrás de clientes nem de funcionários. Então, tem esses dois. NDA, então, onde eu falo que eu não vou trazer... Eu assino que eu não vou abrir nenhuma informação dessa empresa ao sair daqui. Então, tem uma série ali de cláusulas e contratos que são feitos, mas isso tudo ele já assina no início, tem ciência e faz parte, porque no fim a gente tem que proteger a sociedade, a empresa. Sim. Né? A empresa ela precisa estar em primeiro lugar dentro de uma sociedade, não em detrimento de um sócio único. E eu sou consequência da empresa crescer, né? Como pessoa. E uma curiosidade que eu fiquei aqui, Gabriel, existe alguma ferramenta, algum modo que os colaboradores ali que fazem parte da sociedade, eles conseguem acompanhar todos esses valores, ou até mesmo como está o período de vesting deles? Vocês usam hoje alguma ferramenta? Tem alguma coisa que você utiliza? Ou se não é uma ferramenta, quem que faz esse controle, né? Porque eu acho que, como você conversou com a gente, a transparência, a comunicação faz parte do processo. Como é que a gente mostra para eles, lembrando, né? Olha, passou tal período, você já tem esse período, como é que é estruturado Principalmente isso? se a empresa não é listada na bolsa. Exato. Né? Porque se é listada, eu tenho aquele pedaço. Mas ok. Fica fácil. Mas e se não é, por exemplo? Hoje a gente tem algumas ferramentas de mercado boas aí. Legal. Porém, de novo, depende do teu modelo de partnership. Quanto mais tu fazer uma reorganização societária para se adequar, mais difícil vai ser para tu colocar numa plataforma comum de partnership, que existem algumas. Depois eu posso mandar para vocês colocarem aqui nos comentários. Mas lá a gente já testou e preferiu manter no bom e velho Excel. Sim. Perfeito. Então, a gente envia um Excel com o acompanhamento das cotas, o vesting, né, o quanto falta pagar, o quanto falta quitar, e isso é enviado ali, em média, trimestralmente para toda a organização, para que eles tenham ciências disso. Outra coisa, não só em relação ao vesting, ao dinheiro, porque senão as pessoas podem ficar dinheiristas, a gente precisa estar fazendo acompanhamento da cultura. Então, garantindo a cultura. Então, ter ali rituais de encontro de sócios, de workshops de cultura, para falar sobre as atitudes esperadas dos sócios, né? Ter esses encontros onde os sócios contam suas histórias, por exemplo, para os demais, ou principalmente sócios mais antigos. Isso também ajuda bastante nesse acompanhamento da cultura dentro da organização. Legal. Entrando num outro assunto, sobre, né, até modelos de gestão conectado a partnership, né? Muitas empresas usam métricas anuais para ver o desempenho da empresa naquele ano. Algumas associam isso a bônus. Quando a gente fala de partnership, estratégia, a gente está vendo horizonte mais de longo prazo, que talvez ali eu estou construindo algo para 5 anos, para 3 anos. Eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado, que essa visão de longo prazo está dentro desse modelo, né? A gente avaliar se as pessoas estão ajudando a construir isso. Essa visão de longo prazo, ela é mais numérica, ela é mais subjetiva? Como que vocês hoje lidam com isso? Existem métricas numéricas onde você está medindo a evolução ali? Uma visão. Ou é uma discussão, igual você falou, talvez ele não alcançou 1 ano, mas está buscando alcançar o resultado? Como é que é? Ou tem uma combinação dos dois? Né? É mais numérico com o subjetivo? Tem uma combinação dos dois, mas a partnership, ela é subjetiva. A gente tenta quantificar ao máximo ela. Né? Dos 4 critérios que eu falei, performance, cultura, tempo de casa e relevância, a gente consegue quantificar a performance, a cultura, o tempo de casa, mas a relevância não, por exemplo. Então, quando eu tenho um colaborador que está batendo meta, eu normalmente olho para o passado. Se ele sempre bateu meta e somente nesse semestre ele não atingiu o resultado, ele é um cara performático. Então, essa visão, eu olho esse projeto para o futuro e vejo, não, ele realmente no futuro vai continuar agregando. Agora, se ele entrou como sócio ou não entrou e não bateu meta dos últimos 2 anos, nem um mês ou nem um semestre, trimestre, aí eu tenho um problema, né? Então eu faço esse acompanhamento. Mas relacionado à visão de longo prazo, acaba sendo algo mais inspiracional mesmo, né? Onde a gente atrela um resultado. Porém, colocar as pessoas com metas atreladas às metas da empresa mitiga bastante isso. Porque aí a gente vai ter os sócios e os colaboradores, né, com um percentual
do atingimento da meta da empresa nos seus card de metas, né? Eu acho que um ponto importante para falar aqui sobre card de metas, para empresas mais comerciais ou para empresas que têm indicadores mais claros, isso fica fácil. Sim. Porque você consegue, às vezes, até fazer um combo, um índice de aderência para chegar nessa performance, que é um combo de 5 indicadores e isso está ok. Agora, para áreas que trabalham com mais serviços ou relacionamento e principalmente áreas de apoio, RH, jurídico, compliance, você trabalha mais por projeto, por entrega, por iniciativa. Aí começa a ser um pouquinho mais difícil quantificar. Então, ter um olhar atento para estruturar bem, né, o meu modelo de performance voltado para todas as áreas antes de implementar uma partnership é essencial. E essa parte que é subjetiva, e aí você pode até me explicar um pouco isso, já que a gente tem a parte que é metrificada, que a gente tem a performance certa, mas a gente também conta com esse subjetivo, existe a prática de ter comitês ou pessoas que acabam por definir, bom, de fato essa pessoa aqui, ela pode ser elegível ao programa de partnership ou não. É uma prática das empresas fazer isso ou como é que fica? Depende muito de como está organizado. Sim, é uma prática. Como eu comentei, o nosso projeto, a gente faz um critério de elegibilidade onde as pessoas podem vir a ser sócias e aí a partir dessa lista a gente leva isso para um comitê. Legal. Aí esse comitê da partnership discute, que são sócios sêniores, que são representantes de várias áreas. Em cima de toda, a gente fala lá no Sul que a gente levanta a capivara da pessoa. Em cima de todo o histórico dela ali, de performance, cultura, de comentários, eles fazem um estudo, né, de alguns dias e vão para o comitê prontos. Nesse comitê a gente discute um a um e a partir disso a gente define essa lista. No nosso caso, a gente define uma lista de quem vai entrar para o programa de mentoria. E aí depois, no programa de mentoria, a pessoa pode vir a ser sócia ou não. Bem bacana, bem estruturado, né? Isso. Eu queria conectar, a gente fez um papo muito legal num outro episódio sobre governança. E até conectando um pouco com o que você falou, é uma empresa que tem esse modelo de partnership e eventualmente tenha um conselho. Eu não sei nem se a Monte Bravo tem essa estrutura, mas os sócios são escolhidos para fazer parte do conselho, ou o conselho, logicamente, você quer trazer pessoas externas. Você consegue correlacionar essa estrutura de governança de conselho da empresa com o modelo de partnership? Sim. Aí depende se a gente está falando de conselho consultivo ou conselho administrativo. Isso. Né? A gente está falando de um conselho consultivo, normalmente as empresas vão buscar pessoas de fora para trazer uma visão diferente. Né? E aí no conselho administrativo, sim, você pode colocar representantes da sociedade ali como parte daquele conselho. Isso pode acontecer, sim. Ótimo. Perfeito. Mais algum ponto? Não, acho que não. Estou satisfeito aqui. É um tema, como se diz, novo, né? Com e certeza. tem muitas empresas buscando isso pelos objetivos até que o Gabriel falou, né? Poxa, eu quero perpetuar a minha empresa. Eu não vou ficar aqui viver 120 anos, por exemplo. Se eu sou um fundador então como que eu vou garantir que essa empresa viva mais do que eu como fundador, né? E perpetuar esse legado. Então, é realmente distribuir. Então, é um tema muito relevante, talvez novo e ainda eu acho que falta conhecimento para várias empresas começarem a pensar nesse tipo de modelo. Sim, então, pegando esse teu gancho, aproveitar, um cliente lá da empresa pediu para um assessor de investimentos que me conectou com ele para que a gente falasse sobre a partnership da empresa, o que a gente tinha feito lá. Fui lá, conversei, fiz a reunião. O cliente basicamente foi trazendo a parte burocrática. Ah, mas precisa ser CLT? Não precisa? Como é que faz contrato e tal? Eu escutando, fui trazendo as dúvidas dele e em algum momento eu parei e perguntei para ele assim, fulano, queria entender assim, qual que é a tua real dor hoje? Por que tu quer implementar um modelo de partnership? O que faz te tirar do sono? Aí ele pegou e contou que os funcionários não tinha um senso de dono do dia a dia, ou seja, tu tinha uma negociação de um vendedor, ele não negociava uma boa margem e não se importava com isso, assim como um comprador, através de um
fornecedor, uma empresa de construção, ou seja, negociação e o skin the game é muito importante. Com isso, a gente foi conversando, a gente entendeu que ele, na verdade, não tinha nem claro qual que é a cultura, os comportamentos esperados das pessoas, uma visão de longo prazo, objetivos definidos, metas, planos de ação, basicamente muito pouco. Então, com isso, a gente chegou numa conclusão, num diagnóstico ali de 1 hora e meia, que ele precisaria, antes de querer implementar um modelo de partnership, fazer toda uma análise da cultura para garantir. E aí, paralelamente, ele pode contratar um escritório de advocacia societária. Então, começar a partnership pelos motivos errados pode ser desastroso. Com certeza. Bom, acho que é isso. Gostei bastante do papo também, Gabriel. Queria agradecer aí o seu tempo e espaço de compartilhar com a gente, com o nosso público também. Acho que é um modelo bem bacana. Eu vim de um modelo de partnership também mais para a visão de startup. Então, vivenciei um pouco disso, vi como é que funciona. E hoje eu vejo muito também no nosso ambiente de startup, empresas que oferecem realmente esse modelo como esse atrativo, né? São empresas, obviamente, com outro cenário, mas acho que é um assunto bem bacana. Eu acho que vem crescendo como atrativo de benefício, né? Hoje você vê assim, o benefício, a gente tem a possibilidade de um partnership. Então, eu queria agradecer todo o conhecimento aí. Queria aproveitar também para você compartilhar seus contatos com a nossa rede, como é que faz para te achar, como é que a gente se conecta com você. Ótimo, obrigado. Obrigado mais uma vez, parabéns de novo pela terceira temporada. Estou ansioso aí para ver os próximos capítulos. Foi um prazer ter essa conversa, passou super rápido, inclusive. Né? Foi um prazer. Para quem quer me acompanhar nas minhas redes sociais, hoje eu divulgo conteúdos através do LinkedIn do Instagram, no LinkedIn Gabriel Silva Lima e no Instagram Gabriel S _Lima. Tenho compartilhado bastante conteúdo, feito trocas, conversando com pessoas, super aberto aí, quiserem me chamar, a gente pode conversar. E a nossa parceria não se encerra aqui, né? A gente está trabalhando para levar esse conhecimento de forma mais estruturada, né, Gabriel? Sim. Espero que dê certo aí. Vai dar certo. Tá certo, a gente agradece de novo, Gabriel, e muito obrigado. Obrigado a você também e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.